Minhas saudações a todos aqueles que mais uma vez participam desta nossa série Registros sobre Registros, que vai agora para o seu número 410. Eu agradeço muitíssimo aos confrades e confreiras da Academia Paranaense de Direito Notarial e Registral, bem como a presidente da ANOREG, a professora Mariana Pozzenato Martins, e a coordenadora acadêmica dessa mesma entidade, a professora Mônica Dalla Vecchia. Nós hoje vamos aqui examinar o tema da averbação da notificação para parcelamento, edificação ou utilização compulsórios de imóvel urbano. Devido ao fato de que há muitas indicações legislativas, incluída aqui uma referência que farei à legislação espanhola, eu preferi fazer algumas anotações para não confiar na memória. Em todo caso, o tema diz respeito ao item 18 do inciso 2º do artigo 167 da nossa Lei de Registros Públicos, em que se indica o averbamento imobiliário da notificação para parcelamento, edificação ou utilização compulsórios de imóvel urbano. Muito bem. Essa averbação imobiliária, a averbação que se faz, portanto, no cartório de registro de imóveis, passou a prever-se com o artigo 57 da Lei 10.257, de julho de 2001, Lei 10.257. Lei essa que cuidou de regulamentar o disposto nos artigos 182 e 183 do Código Político de 1988, ou seja, de nossa Constituição Nacional de 1988. Eu leio a propósito o que consta desse artigo 182 de nossa Carta Política Nacional. Está entre parênteses, naturalmente, isso. A política de desenvolvimento urbano, executada pelo Poder Público Municipal, conforme diretrizes gerais fixadas em lei, tem por objetivo ordenar o pleno desenvolvimento das funções sociais da cidade e garantir o bem-estar de seus habitantes. Uma norma proclamatória das finalidades que devem buscar-se com a política de desenvolvimento urbano. O plano diretor, aprovado pela Câmara Municipal, obrigatório para cidades com mais de 20 mil habitantes, é um instrumento básico da política de desenvolvimento e de expansão urbana. Esse é o parágrafo 1º. Parágrafo 2º. A propriedade urbana cumpre sua função social quando atende às exigências fundamentais de ordenação da cidade expressas no plano diretor. Parágrafo 3º. As desapropriações de imóveis urbanos serão feitas com prévia e justa indenização em dinheiro. Parágrafo 4º, que é o que mais de perto nos interessa, embora os outros dispositivos também possuam seu relevo nessa matéria. É facultado ao Poder Público Municipal, mediante lei específica para a área incluída no plano diretor, exigir, nos termos da lei federal, do proprietário do solo urbano não edificado, subutilizado ou não utilizado, que promova seu adequado aproveitamento, sob pena sucessivamente de: primeiro, parcelamento ou edificação compulsórios; segundo, imposto sobre a propriedade predial e territorial urbana progressivo no tempo, ou seja, esse imposto progride no tempo, aumentam-se, portanto, os seus valores; terceiro, desapropriação com pagamento mediante títulos da dívida pública, de emissão previamente aprovada pelo Senado Federal, com prazo de resgate de até 10 anos, em parcelas anuais iguais e sucessivas, assegurados o valor real da indenização e os juros legais. Muito bem. Vamos aqui, então, inicialmente, fazer duas observações preliminares. A primeira, quando a Constituição diz que a propriedade urbana atende à sua função social ao satisfazer as exigências
fundamentais de ordenação da cidade, tal como essa ordenação está prevista no plano diretor. O nosso Código Político de 1938 não diz que essa é a única, sequer diz que essa é a principal das funções sociais do domínio. Porque, assim tenho dito em várias outras das nossas disposições, a mais importante das funções da propriedade é distinguir, discriminar o que é de um e o que é de outro. Ou seja, é separar adequadamente para evitar o mais possível conflito, a contar, portanto, dessa discriminação. Aliás, é exatamente esse o mais importante papel do registro imobiliário. Ou seja, permitir exatamente separar por meio da delimitação dos imóveis. Delimitar significa, no fundo, definir, dar os fins ou dar os limites, o que é de um e distingui do que é de outro. Portanto, quando a Constituição fala na função social pelo atendimento às exigências fundamentais de ordenação da cidade, não significa que ela esteja dizendo que essa seja a única função social do domínio, nem sequer a principal. Segunda questão, segunda observação que eu queria referir aqui. A previsão do parágrafo 3º do artigo 182 da Constituição, tal como acabamos de lê-la, ao dizer que as desapropriações de imóveis urbanos hão de ser feitas com prévia e justa indenização em dinheiro, padece de exceções. Nós já vimos isso em aulas anteriores. Entre essas exceções está prevista exatamente uma, que é a do item 3º do parágrafo 4º desse mesmo artigo 182 da Constituição. Muito bem. Porque isso eu digo por mim próprio, porque muito me surpreendeu ao estudar o tema do parcelamento e ao verificar a emergência desse dispositivo da Constituição Nacional de 88, muito me surpreendeu a circunstância de que o precedente dessa norma constitucional, eu não sei se isso era de modo advertido ou não, mas quando surgiu a Constituição, eu me dei conta de que eu havia já lido algo exatamente nesse mesmo sentido em uma lei espanhola, que eu queria mencionar aqui. É uma lei espanhola de 12 de maio de 1956. Essa lei dispõe sobre o regime do solo e da ordenação urbana. Por que é surpreendente que uma lei estrangeira esteja influindo ou possa ter influído na nossa Constituição Federal? Isso não seria novidade que uma lei do exterior pudesse produzir aqui algum reflexo, alguma ressonância em legislação ulterior nossa. A surpresa deve correr à conta de que essa lei que eu mencionei, a lei de 12 de maio de 1956, foi promulgada por iniciativa do governo de Francisco Franco. Deve-se a Francisco Franco, que, como se sabe, foi o chefe de um governo autoritário que se instalou na Espanha após um período catastrófico com que se havia instaurado na Espanha uma anarquia como poucas vezes se viu na história dos países, especialmente da Europa, com milhares de pessoas assassinadas nas ruas, sequestros, incêndios, etc. Que se deve tributar em muito a ação governamental nos períodos de 1930, no período de 1934 a 1936, como causa próxima de tudo isso. O fato é que Franco, vitorioso no chamado alçamento nacional, acabou ficando no poder por muito tempo e instalou um regime autoritário. Não se pode dizer que tenha sido fascista, não, parece que seria exagerado dizer isso, mas no primeiro período foi um governo realmente autoritário, seguido de uma flexibilização tecnocrática. Bom, como quer que seja, o proclamado objetivo dessa lei era o de corrigir a prática de retenção de imóveis
que eram então retidas pelos proprietários, que não edificavam nem alienavam nesses terrenos, apenas tratando de especular com as expectativas de uso ou de rendas futuras. Então, projetava para o futuro o uso e a obtenção de rendas futuras. E com isso, o resultado disso, que era efetivamente uma especulação, segundo se afirma nas considerandas dessa mesma lei, foi a incorporação de valores adicionais. Isso atuava mais ou menos com uma plusvalia. Esses valores adicionais eram, portanto, agregados ao valor atual do imóvel, ou seja, o valor do imóvel no momento, mas projetado como uma forma de colher ou acolher valores futuros que eram objeto de especulação. Então, era uma forma de adicionar indevidamente os efeitos de uma futura urbanização. Sobretudo se passava em áreas ainda não inteiramente ou em maior parte, ou quando não em nada urbanizada, então os proprietários não construíam, aguardando a urbanização para daí tirar os valores correspondentes de aumento do seu imóvel, mas já projetando essa urbanização e os efeitos disso nos valores de mercado em tempo anterior, portanto. Indicou-se então a necessidade de uma repartição equitativa do aumento do valor do solo, que ainda conforme as considerações da mesma lei espanhola, que eu vou ler aqui, deve ser afetado, em primeiro lugar, a amortização dos terrenos necessários para vias e espaços livres. Em segundo lugar, ao pagamento das obras de urbanização. Muito aqui nós conseguimos obter por meio da contribuição de melhoria, né? Mas vamos avançar, cuidar aqui da lei espanhola. E por último, atribuído justamente aos proprietários, de maneira que desapareçam, o quanto possível, as desigualdades atuais, naquele tempo, derivadas de conceder a identificação intensiva a uns, enquanto se nega ou se limita excessivamente a outros. Então, o objetivo da lei era uma certa intervenção no mercado, mas para salvaguardar esse mesmo mercado de especulações e atender ao interesse habitacional e urbanístico. Para atender ao bem comum, a mesma lei começa por fomentar, em primeiríssimo lugar, a cooperação dos particulares. Ela quer fomentar que os particulares correspondam de maneira voluntária a essa política de urbanização. E isso ela faz estimulando a que os proprietários edifiquem em seus imóveis. Todavia, e aí isso prossegue a lei, de não atender-se a essa cooperação, caberia ao poder público, diz assim a mesma lei, a adoção de medidas sancionadoras para estimular e até mesmo caberia intervir no exercício das faculdades próprias do domínio do solo, ou seja, cooperem voluntariamente. Não cooperando, nós vamos, na medida cabível, circunstanciada de acordo com uma série de variedades que ocorrem na vida real, o Estado vai intervir ou vai forçar algumas medidas de estímulo ou mesmo de coação para resolver o problema. Entre essas medidas, encontram-se, em primeiro lugar, a intervenção reguladora no parcelamento. O maior cuidado com o parcelamento, porque até então não havia esse cuidado, essa fiscalização e nenhuma ordenação adequada. Em segundo lugar, a exigência de que os proprietários edifiquem em prazo determinado. Damos o prazo tal ou prazo qual para que edifiquem. E impor alienação, quando não houver a edificação no tempo e no modo devidos. Proibir os usos que não se ajustem aos planos urbanísticos. A lei também indicou que o poder público deveria procurar que se facilitasse aos proprietários o meio ou o conjunto de meios precisos para satisfazer as obrigações que então lhe estavam sendo impostas. Foi muito bem. A nossa Constituição de 1988
parece marchar, no essencial, por esse mesmo caminho da lei franquista de 1956. Ao prever, em ordem sucessiva, e mediante lei municipal, sem lei municipal isso não se pode fazer, específica para a área incluída no correspondente plano diretor, que se sancionem os proprietários de imóvel urbano não edificados, subutilizados ou não utilizados. Sempre que exigido deles o comportamento dessa edificação ou da utilização, os proprietários não promovam o adequado aproveitamento de seus imóveis. Então há na Constituição uma ordem sucessiva de sanções. Em primeiro lugar, parcelamento ou edificação compulsórios. Segundo, a tributação progressiva. E em terceiro lugar, a desapropriação com excepcional pagamento do preço, porque aí não se paga a indenização previamente, mas sim com títulos de dívida pública, cuja emissão tenha sido antecedentemente aprovada pelo Senado, com um prazo de resgate de até 10 anos. O preço deve entender se há de ser justo, porque a própria norma constitucional fala aí em valor real da indenização e mais os juros legais, mas ela não será prévia. Não será prévia essa indenização. Pois muito bem, para os fins de imposição dessas medidas sancionadoras, que volto a dizer, elas estão indicadas em ordem sucessiva: parcelamento e edificação compulsórios, tributação progressiva e desapropriação na forma como eu mencionei, há necessidade de notificar os proprietários. Então, os proprietários são notificados a edificar, utilizar ou utilizar o imóvel. E aqui vem, portanto, a esse propósito, o que diz a lei federal que eu mencionei no início da nossa exposição, a Lei 10.257. Artigo 5º diz o seguinte: lei municipal específica para a área incluída no plano diretor poderá determinar o parcelamento, a edificação ou a utilização compulsórios do solo urbano não edificado, subutilizado ou não utilizado, devendo fixar as condições e os prazos para a implementação da referida obrigação. Esse é o caput do artigo 5º dessa Lei 10.257. E lê-se então no parágrafo 2º: o proprietário será notificado pelo Poder Executivo Municipal para o cumprimento da obrigação, devendo a notificação ser averbada no cartório de registro de imóveis. Isso está previsto aqui no parágrafo 2º do artigo 5º da Lei 10.257, esse cabimento, na verdade, em rigor, essa obrigação de averbar-se a notificação dirigida aos proprietários para o cumprimento de alguma das medidas indicadas pelo Poder Público. O que eu queria ainda salientar aqui, ao final dessa exposição, é que essa notificação adquire, na verdade o que adquire é a obrigação, mas uma vez notificada, essa obrigação adquire caráter propter rem. O artigo 6º da mesma Lei 10.257 dispõe que a transmissão do imóvel por ato inter vivos ou causa mortis, posterior à data da notificação, ou seja, já se fez a notificação para a utilização, edificação de imóveis não edificados ou subutilizados ou não utilizados, portanto, a transmissão posterior do imóvel transfere as obrigações de parcelamento, edificação ou utilização previstas no artigo 5º, sem interrupção de qualquer prazo. Muito bem, eis aí uma importante contribuição do registro de imóveis para esse conjunto de medidas que atendem efetivamente aos interesses não apenas da cidade em termos de ordenamento, também isso é verdade, mas interesse em geral do mercado a evitar a especulação imobiliária. Eu quero agradecer mais uma vez a oportunidade que tenho de ocupar o tempo precioso daqueles que assistem a esta nossa série de registros sobre registros. Novamente apresentar minha saudação
aos confrades e confreiras da Academia Paranaense de Direito Notarial Registral, bem como a presidência da Noreg do Paraná, a doutora Mariana Pozenato Martins, e a sua coordenadora acadêmica, a professora Mônica Della Vecchia, lembrando a propósito a importância do Paraná em termos de protagonismo na doutrina do direito registral e notarial. E isso se deve muito ao incentivo, ao entusiasmo que tem essas presidentes e coordenadora acadêmica da Noreg Paranaense. Muito obrigado a todos e até a semana que vem, se Deus assim permitir.